Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E hoje, dos 5 até o 11. Romanos 8, hoje, dos 5 ao 11. Quero convidar a igreja, mais uma vez, a se colocar em pé. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito que em vós habita. Amém? Vamos ter mais um momento de oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo culto que estamos rendendo ao Senhor. Obrigado, Pai, pela escola bíblica, pelo ensino que tivemos pela manhã. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelo momento de gratidão, Senhor, ó Deus, quando entregamos nossas ofertas ao Senhor, na casa do Senhor. Obrigado, Senhor, ó Deus, pelo louvor. E obrigado, Senhor, agora em especial pela Tua palavra. Palavra, Senhor, ó Deus, que é um momento de vida. Palavra, Senhor, que vem nos trazer refrigério, Senhor. Em nome de Jesus, que cada coração possa estar agora sedento por esta fonte de água. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, então, lembrando, nós estamos intercalando duas séries de mensagens. Umas nós estamos falando sobre a carta de Paulo a Romanos, e como a carta de Paulo a Romanos é uma carta extremamente teológica, então nós estamos intercalando com alguns momentos um pouco mais devocional, no sentido de ser algo mais tranquilo para as nossas mentes, né? Então estamos falando sobre os milagres que aconteceram no Antigo Testamento, né? Alguns milagres que aconteceram no Antigo Testamento. E neste momento, hoje, nós vamos voltar um pouco, então, à carta, nós estamos falando dos milagres de Eliseu, né? E como esses milagres, né, refletem na igreja. Né? Eu sempre falo para os irmãos aqui, leia o Antigo Testamento, mas tente enxergar o Novo. Eu sei que nem sempre dá para fazer isto, mas muitas vezes nós conseguimos ver, por exemplo, a morte na panela. Né? Um texto que nós vamos ler no próximo, não sei se no próximo domingo ou no outro, né? É um milagre de Eliseu, não é? Ali havia morte na panela. Né? E muitas vezes hoje nós estamos vendo morte na igreja. Né? E por quê? Porque parece que o alimento é bom. Parece, mas ele não é. Tá certo? Então esse é um exemplo para que os irmãos entendam como é que nós podemos olhar para o Antigo Testamento e ver refletido o Novo Testamento. Lembram-se, Cristo está espelhado no Antigo Testamento. É a sombra. Cristo está em sombra no Antigo Testamento. Lembram-se que nós já falamos sobre isso. Né? No Novo Testamento, ele então é revelado. Ele literalmente toma forma diante de nós. Então, na última mensagem sobre Romanos, falamos como estamos livres da condenação. Paulo começa o capítulo 8 falando isto. Né? Agora, pois, já não há nenhuma condenação. Mas ele faz uma ressalva. Não é todos. É só para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós estudamos Romanos 7, nós vimos o estado em que se encontra o homem. Um estado de desespero,
de miséria, de perdição. Está lá relatado no capítulo 7, já estudamos aqui. A sua pecaminosidade é confrontada pela lei de Deus, que traz a dimensão do pecado e a forma como ele age no homem. Paulo chega a dizer que, mesmo sabendo o que deve ser feito, o homem faz o contrário. Ou seja, a lei nos revela o que devemos fazer, mas o pecado nos exorta a fazer o contrário. É assim a vida do homem. Mas ele compreende que, na realidade, não é ele quem faz, mas o pecado que nele habita. Está lá em Romanos 7, do 14 até o 17. E mais, ele compreende que, se em sua carne não habita bem nenhum, então ele precisa de algo. Ele precisa buscar alguma ajuda, buscar alguma coisa que mude essa situação. Então o homem olha para dentro de si e, nessa angústia que ele sente, bate um desespero. Ele, de alguma forma, toma consciência do seu estado, que o leva a gritar: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? É assim que Paulo vai terminando o capítulo 7. Ao pronunciar estas palavras, ele mostra que ele precisa de socorro. O homem precisa, ele necessita de ajuda para livrar o seu corpo da morte. Mostra que ele quer sair dessa situação. Mostra que ele entende que precisa de alguém que o possa socorrer. E ele então acha esse alguém. Ele termina o versículo 25 do capítulo 7, dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem me livrará o corpo desta morte? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Maravilha. E agora então ele diz: não há mais nenhuma condenação. Então, tendo essa esperança, ele pode agora sentir esse alívio em seu coração. Paulo está dizendo que, em contraste com a condenação que estava sobre o homem, realçada através da lei, agora em Jesus Cristo nós estamos livres. Antes, prisioneiros do pecado, agora livres em Cristo. E estamos livres porque Deus enviou o seu Filho para cumprir a lei que nos condenava nele. São os versículos 3 e 4 que nós falamos na última mensagem. E Paulo termina o versículo 4 dizendo que agora o Espírito Santo que habita em nós nos leva a não andar mais segundo a carne, mas segundo o mesmo Espírito. Paulo já faz aqui uma introdução. Ele põe aqui a figura ou a presença da pessoa do Espírito Santo, porque ele vai tocar nesta passagem agora, como nós vamos ver hoje, né? Ou seja, nós precisamos, meus irmãos, agora que somos salvos em Cristo, agora que temos o Espírito Santo nos auxiliando, agora que nós somos uma nova criatura em Cristo, nós precisamos confrontar o pecado que vivo na carne e mortificar o pecado. Então, a partir do versículo 5, que é o tema de hoje, nós vamos entender essa nova vida em contraste com a velha natureza corrompida pelo pecado. Paulo vai fazer um contraste entre o viver na carne, que é o velho, e agora o viver no Espírito, que é o novo. Antes de seguirmos, eu gostava de chamar a atenção dos irmãos para um erro que alguns cometem. E atenção, meus irmãos, isso é doutrina. Alguns cometem quando pensam que Paulo, a partir do versículo 5, está falando de dois tipos de crentes: um crente carnal e um crente espiritual. Então, há algumas doutrinas, né, presentes nas igrejas hoje, que dizem que há o não salvo, o crente carnal e o crente espiritual. Não. Existe o não salvo e o crente. Só essas duas modalidades, só esses dois tipos de pessoas. Porque a carne milita contra o espírito. Não há como você viver os dois. Não há. Estamos separados dele. Então nós precisamos ter cuidado com esse erro
que muitas vezes é difundido. O que Paulo vai fazer a partir do versículo 30, do versículo 5 até o 30, que não é hoje que nós vamos ver só até o 11, é mostrar o efeito da presença do Espírito Santo no salvo. E o tema que eu gostava de trazer para os irmãos é: onde está a certeza da nossa salvação? Este vai ser o tema que Paulo vai abordar nestes 7 versículos que nós vamos tratar aqui hoje. Então, Paulo vai mostrar esses efeitos dos que ainda permanecem no pecado, sem Deus, e aqueles que são salvos em Cristo. O primeiro efeito está no versículo 5. Esse contraste que ele vai apontar, que diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Vocês percebem os contrapontos aqui? Não há meio. Não há ninguém no meio. Ou você está inclinado para um lado, ou você está inclinado para o outro lado. Não tem meio. O homem ou é carnal por causa do pecado, ou ele continua pecador, mas salvo em Cristo. É 2 posições, são contrapontos que Paulo faz. Eu quero chamar aqui a atenção para a forma como Paulo mostra essa forma de viver das pessoas. O não crente se inclina para um dos lados. Inclinar-se é estar voltado para as coisas da carne. O que é que dá ânimo, o que é que dá prazer a ele? As coisas da carne. Tito, por exemplo, expõe alguns exemplos desses prazeres, que ele menciona o que é que o salvo deixou. Então, Tito vai falar assim: o que é que o salvo não pratica mais, que antes ele praticava, porque ele era igual aos demais. Então, ele vai dizer: porque também nós éramos noutro tempos. Está no passado. Está no passado. A sua vida é feita de passado. As coisas velhas já passaram. Eu gosto muito dessa questão, porque a palavra do Senhor diz que Deus não faz mais visão. Ele usa um outro termo, mas é um termo mais técnico, e eu não gostaria de usar aqui, mas ele não faz mais visão do que nós éramos. É como se Deus só olhasse nós a partir de hoje, ou seja, a partir da salvação. Ah, mas eu era... Já não me lembro. Dizer que Deus não se lembra é complicado, né? Mas ele já não se lembra. Ah, eu era assim, eu era um criminoso, vivia na prostituição, vivia no álcool. Deus fala assim para nós: não me lembro disso. Não me lembro. Eu lembro do que o meu filho fez por você na cruz. Isso eu lembro. É claro que essa forma da palavra dizer de uma forma metafórica não quer dizer que Deus se esquece das coisas, mas ele não faz mais caso do que você foi, porque você estava no pecado. Mas ele faz caso daquilo que você faz como salvo. Por isso Paulo diz que o Espírito entristece quando nós pecamos. Interessante. Então, Tito vai dizer que no outro tempo, no tempo dos insensatos, nós vivíamos de forma insensata, não tínhamos sentido, não sabíamos o que fazia, porque estávamos cegos. Ele diz que nós éramos desobedientes, extraviados, servindo a vários tipos de pecados e concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Tito 3. E eu quero chamar a atenção nesta expressão final: odiando-nos uns aos outros. Meus irmãos, é impossível, e eu sinto extremamente constrangido e triste quando alguém diz que tem alguma coisa com um irmão da igreja, que está com o coração amargurado, que está irado porque o irmão fez tal coisa. Meus irmãos, Tito está dizendo que isso era naquele tempo. Se você está vivendo isso nesse tempo, como diz o vosso pastor sempre aqui, você precisa rever a sua salvação. Você precisa ponderar na sua salvação.
Porque talvez você esteja se enganando a si mesmo. O que Paulo está a dizer aqui é que ou você se inclina para a carne, e isto aqui está um relato de algumas coisas, Paulo vai falar em Coríntios, em Gálatas, várias outras formas de pecado, mas aqui já expressa muito bem a forma que o homem vive sem Cristo. Então Paulo está dizendo, ou você vai para um lado, ou você vai para outro. Então estas são algumas das inclinações em que vivem aqueles que não têm Deus. Por outro lado, Paulo diz aqui ainda, continuando, mas, ele faz uma mudança daquilo que ele está a dizer, ele fala mas, ou seja, ele muda a sua visão, ele muda a forma. Paulo diz que os que estão no Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, se eu estou no Espírito, qual é o meu deleite? Qual é o meu prazer? O que é que me agrada? O que é que a minha vida vai? O que é que eu busco? Eu busco as coisas espirituais. Meus irmãos, o tempo do salvo é um tempo precioso, que muitas vezes nós negligenciamos. Passamos mais tempo na internet do que diante da palavra do Senhor. Passamos mais tempo vendo filmes do que orando. Passamos mais tempo fazendo outras coisas sem significado do que, por exemplo, estudando a palavra. Pastor, quer dizer que eu não posso fazer nenhuma coisa dessa? Eu não falei nada disso, Não foi isso que eu falei. Falei que nós passamos mais tempo. E aí nós chegamos um dia e falamos, minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo para nada. Mas todas as informações do mundo, da internet, ele está a par. Mas ele não tem tempo para nada. O tempo do salvo é precioso e ele necessita estar em oração, leitura da palavra, estudo, louvando ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, desejoso de aprender. Esse é o tempo do crente, dessa forma. E é dessa forma que nós somos fortalecidos para que nós não, de vez em quando, não sintamos o desejo de dar uma inclinada. Lá no Salmo 1, 2, que eu penso que os irmãos conhecem muito bem, diz que antes eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu não vivo na roda dos escarnecedores. Eu não vivo fazendo o que as pessoas gostam de fazer. Antes, o meu prazer está na lei. Meu prazer é buscar ao Senhor. E na sua lei eu medito de dia e de noite. Será que o salmista não fazia nada na vida dele? Será que ele ficava o dia inteiro sem fazer nada? Não dormia, só ficava lendo, só ficava orando, só ficava louvando? Será que essa era a vida dele? Bom, então você precisa conhecer um pouco da história de Davi, Porque aqui é um salmo de Davi. Então você precisa conhecer um pouco da história dele. E aí talvez você olhe para dentro de si e fala, ixi, não tenho feito nada. Isso não quer dizer, então, como eu disse, que os crentes não podem também fazer coisas que muitas vezes trazem algum tipo de prazer carnal a ele. Por exemplo, assistir um filme. Eu gosto de assistir filme. Então, tiro um tempo para assistir um filme. Isso é um prazer carnal. Sentimos prazer nisto. E outras coisas, passear e etc. Nós podemos e devemos fazer isto. Mas também, quando Paulo diz aqui que uns se inclinam para a carne e outros se inclinam para o Espírito, Paulo não está querendo dizer que os que não são crentes são todos maus e os crentes são todos santinhos, São todos bonzinhos, é uma maravilha. Não é isto que Paulo está a dizer. Há muitos descrentes que agem de maneira bondosa. Você deve conhecer algum. Que são fiéis, tanto nos seus relacionamentos quanto nas suas finanças. Que praticam caridade. São honestas. São honestas no seu trabalho, Não matam o tempo no seu trabalho. São até mesmo abençoados por Deus, são prósperos. Pessoas não crentes são assim. Mas por que é que elas são assim, se elas são más? Pois é. Elas fazem isso apesar delas. Não é mérito delas. Elas não são boas porque elas querem fazer o bem. Paulo diz que o mal que eu não quero é o que eu faço. Mas, além dela, além do desejo, ela acaba praticando esses atos.
elas fazem por causa de uma coisa que em teologia nós chamamos de graça comum. Deus derrama a graça comum sobre todos. Graça comum. Graça especial é uma outra coisa. A salvação é uma graça especial, não é para todos. Mas a graça comum é para todos. Quem é que não lembra do Sermão do Monte, em que Cristo diz assim, que o Pai faz nascer o sol. O sol está aí, né? Choveu até agora está o sol. Ele faz nascer sol sobre os bons e sobre os maus. A chuva cai na terra dos justos e dos injustos. Isso é graça comum. Então, as pessoas não crentes, elas são boas por causa da graça comum e não por causa de méritos próprios. Ninguém é bom, diz a palavra do Senhor. Não há um justo sequer. Nenhum justo. É terrível. Mas imagina se não fosse a graça comum. A humanidade já estaria totalmente destruída. Porque a maldade sobressairia de uma forma que ninguém se suportaria há muito tempo. O que nós muitas vezes hoje vemos na internet, quando alguém fala alguma coisa e logo alguém já vem e fala mal, te ofende, xinga. Imagina isso sem a presença de Deus. Imagina se o Espírito Santo fosse levado da terra agora junto com a palavra. Em uma semana isso aqui não existiria mais nada, nem pó. Mas por causa da graça comum, Deus mantém a humanidade. Não é a humanidade que se mantém. A humanidade, por ela si própria, já estaria destruída. O pecado que está no homem o levaria a toda sorte de maldade. Agora, hoje de manhã, na escola bíblica, estávamos expondo aqui a teologia pactual das igrejas batistas e um irmão perguntou, né, o que aconteceu literalmente lá em Noé, né? O que é que aconteceu literalmente? A palavra do Senhor diz que a humanidade, a raça humana estava totalmente corrompida. Meus irmãos, eu posso dizer com certeza para vocês, não é nada parecido do que é hoje. Jesus diz que se em Tiro e Sidom tivessem acontecido as coisas que aconteceram, por exemplo, diante dos olhos das pessoas, haveria mais complacência com Sodoma e Gomorra do que haveria. O que ele está a dizer é que hoje a humanidade, ao saber de um Cristo e não o obedecer e seguir e ouvir, a humanidade é mais pecadora do que Sodoma e Gomorra. E às vezes a gente olha para Sodoma e Gomorra e acha que aquilo estava um caos. E estava. Mas observe, é diferente do que é hoje? Tem alguma diferença? Não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o homem continua na terra e porque o pecado continua no homem. Exatamente por isso. E ele continua se inclinando para a carne. Ele não se inclina para o espírito. Segunda questão aqui que Paulo vai mostrar-nos está no versículo 6. E no versículo 6, ele vai continuar a tratar do mesmo assunto, ou seja, do mesmo efeito do pecado e o efeito da justiça, ou o efeito do Espírito. No versículo 6 ele diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Pendor é a mesma coisa aqui, mais ou menos, do que inclinar, né? Pendor é pender, né? Então, uns pendem para um lado. A diferença é que no pendor, esta palavra, ela tem uma conotação meio que final. A palavra que está escrita aqui é como se fosse... Quando você se inclina, você consegue desinclinar. No pendor, não. Vamos assim para poder ilustrar de uma forma. É uma atitude final. Então, nessa atitude final, ele diz que aqueles que pendem para a carne estão na morte. Ou seja, não tem mais o que fazer. Morreu. E agora já não tem o que fazer. Mas os que pendem, né, para o Espírito, o que é que eles têm? Vida. E não é isso que nós aprendemos? No pecado está a morte. Em Cristo está a vida. Então, definitiva. É definitiva. Se no versículo anterior Paulo nos diz que a pessoa pode inclinar-se para a carne ou inclinar-se para o Espírito, agora ele diz
que isto é definitivo. Se você inclinou de uma forma tal que já não tem volta. Quando o homem inclina sua mente para o pecado, que é a carne, isso o leva à morte. Os homens estão condenados, diz a palavra do Senhor. O ser humano, a humanidade toda está condenada. Toda. Por um só homem entrou o pecado. E esse pecado levou todos à morte. Mas eis que vem uma esperança. Vem a pessoa de Cristo. Então, um homem sem Deus é um homem que ele não sabe, mas ele vive angustiado. Meus irmãos, eu não sei se alguém que está aqui conosco hoje já viveu uma das experiências que eu vou dizer, ou viver nos vícios, ou trabalhar com quem vive nos vícios. São duas coisas quase que meio que semelhantes no sentido das experiências. Uma pessoa que é dominada pelo vício, ela é uma pessoa extremamente triste e sem esperança. E quando você trabalha ou você tem contato com essas pessoas, você percebe isso. Porque tudo na vida delas é momentâneo. Se ela é uma pessoa que consome drogas, ela consome as drogas exatamente para poder ter uma vida que ela não é. A pessoa que bebe, que vivem nos bares, elas bebem hoje, mas amanhã, quando ela acordar, ela continua sendo a mesma pessoa. Ela pode ter momentos de alegria, estar lá com os amigos, festejando, bebendo, né? Naquele momento, às vezes, até os problemas da sua vida passam da sua mente, mas no outro dia ele olha para o espelho e lá está quem? Ele. E aí ele precisa o quê, meus irmãos? Fazer de novo. Fazer de novo. Ou seja, o homem, o ser humano, ele vive num estado de angústia. Ele não sabe. Se você perguntar, a pessoa, não, imagina, eu sou uma pessoa feliz. Como alguém pode ser feliz sabendo que está condenado? Não há. O problema é que ele não sabe que ele está condenado. Esse é o grande problema. E quando nós dizemos que ele está condenado, a resposta dele é, imagina, eu sou uma pessoa boa. É o vício. Imagina, eu vou consumir alguma coisa aqui para tirar esse sentido do meu coração. Eu sou uma pessoa boa. Imagina que eu estou condenado. Deus não vai fazer isso. Deus não. Deus é bom. Deus é bom. Imagina que Deus vai permitir que uma pessoa boa vá para o inferno. Imagina. Não, Deus é bom. Não. Você está equivocado. Deus é tão bom que vai permitir que você vá para o inferno. Essa é a diferença. É por causa da bondade de Deus que isso acontece. E nessa bondade de Deus, Deus concede o seu Filho. Não é isso que está escrito lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo. E não foi um amor qualquer, um amor sobrenatural. Não há esperança para quem não tem futuro. Não há esperança. Eu penso que um homem sem Deus é um homem com um grande vazio, que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo ou pelos desejos enganosos. Ou é um, ou é outro. Quantas pessoas não buscam preencher esse vazio na bebida, nas drogas, na prostituição, nos prazeres momentâneos, mas tudo é momentâneo. Tudo se acaba no dia seguinte. Quando Paulo diz que o pendor ou a inclinação final do que vive na carne é a morte, ele está a dizer que essa pessoa já está condenada. Diferentemente, aqueles que estão no Espírito sentem-se preenchidos pelo Espírito, e aí há esperança. Vivemos já, no agora, sombras do que será a eternidade. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós ouvimos assim,
O crente vai viver a vida eterna. Amém. Essa é uma promessa, essa é uma esperança, gozar a eternidade com Deus. Mas não é só na eternidade. O mesmo Cristo que estaremos na eternidade está conosco hoje, ou seja, nós já experimentamos parte daquilo que nós gozaremos na plenitude. Percebem? Não há desesperança no coração do crente. Não há. É necessário, meus irmãos, que nós entendamos algumas questões. É necessário. O crente não está imune às doenças, aos momentos de tristeza. Eles não estão imunes. Nós vamos adoecer. Nós vamos entristecer por algum motivo, a perda de alguém ou a perda momentânea de um emprego, algum motivo, nós vamos nos entristecer, mas é momentâneo, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Aquele momento de tristeza é passageiro, porque na verdade nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida, Ele só permite que aquilo aconteça como um bondoso pai que permite que determinadas coisas aconteçam com o filho para que ele possa crescer. Não é para diminuir. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus nos ensina. E é nos momentos das angústias que nós mais buscamos a Deus. Então Deus permite-nos, para a sua glória, que nós possamos ter esses momentos. Paulo diz que o pendor do Espírito é vida e paz. Se você tem o Espírito Santo em si, se você tem o Espírito Santo na sua vida, a sua vida é vida e paz. Vida agora e vida futura. Paz agora e paz futura. Eu sei que as pessoas não gostam que se diga isso, mas sim, meus irmãos, há céu e há inferno. E se alguém não está em Cristo, se alguém não consegue gritar, quem me livrará do corpo desta morte? Então esta pessoa está condenada ao inferno. Porque a saída do inferno é esse grito, esse brado. Quem poderá livrar o meu corpo dessa morte? E aí quando você grita, e não precisa gritar como eu, Cristo vem no seu socorro. Isto é a maravilha do Evangelho. Terceira questão que Paulo coloca aqui está no versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Eu quero chamar a atenção aqui que Paulo, ele diz que o pendor da carne, ou seja, aqueles que vivem na carne, são inimigos de Deus. São inimigos, ofendem a Deus, pois não estão sujeitos à lei, nem pode estar. Então, eu quero dividir esse versículo em 3 partes. Primeiro, são inimigos de Deus. Aqueles que vivem na carne, que fazem a vontade da carne, e estão com as suas mentes nas coisas da carne, não têm relacionamento com Deus. Por isso são inimigos de Deus. Paulo diz no capítulo 1 de Romanos, versículo 8, que estão debaixo da ira. Deus está irado, meus irmãos. Deus está irado. E terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Interessante porque Jesus no Getsêmani, quando está ali se preparar para o sacrifício que voluntariamente se oferece, ele diz ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E há uma questão muito interessante na teologia, que é examinar o cálice. Sabe o que estava lá no cálice, meus irmãos? A ira de Deus. Ele tinha que sorver a ira de Deus. Ele tinha que receber no seu corpo a ira de Deus. Ele ia pagar voluntariamente a sua condenação. Isso é ser justificado. É você receber algo que você não merece. Cristo pagou a sentença. Ou seja, só goza desta liberdade quem
recebeu a quitação. Quem recebeu a chancela. E a chancela chama-se Espírito Santo. Quem não recebeu essa chancela continua debaixo do tutor, debaixo da autoridade do juiz. E o santo juiz está a condenar um povo que não volta-se para ele. São inimigos de Deus porque permanecem e sentem prazer no pecado. Por outro lado, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus têm um relacionamento de amizade com Deus. Em Romanos 5,10, vemos que nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, e por isso somos salvos nele. Segunda parte ainda desse versículo 7, ele diz assim, pois não estão sujeitos à lei de Deus. Estão inimigos de Deus porque não estão sujeitos à lei de Deus. Ou seja, aqueles que vivem na carne não se submetem a Deus. Por isso, diz a palavra que não estão sujeitos à lei de Deus. O homem sabe o que é certo, mas ele faz o que é errado. O homem sabe que Deus diz, não mintas. O que é que ele faz? Mente. O homem sabe que Deus diz, não traias, e ele trai. O homem sabe que Deus diz, não matarás, e o homem mata. E já falei que matar não necessariamente é dar um tiro em alguém. Você pode matar a esperança de alguém, você pode matar a alegria de alguém. Ele sabe das coisas certas, mas faz as coisas erradas. E isso, então, deixa o homem, ou permanece o homem, em inimizade para com Deus. Mas aquele que foi salvo pela graça de Deus, então foi liberto da lei do pecado. Pode ser que ainda minta. Eu não estou a dizer, volto a dizer que aqui todo mundo é santinho, né? Somos santos. A palavra do Senhor diz que nós somos uma raça eleita, né? Uma geração santa, raça eleita, né? Povo escolhido de Deus. Mas isso não quer dizer que nós não temos nenhum deslize. Quer dizer que nós não mintamos. Uma coisa é você cometer um ato de rebeldia contra Deus e o teu coração logo dar aquela cutucada. Você sentir que fez algo que desagradou a Deus. Outra coisa é você fazer algo que é contra Deus e sente prazer em fazer aquilo. As pessoas sentem prazer em mentir, sentem prazer em trair, em viver uma vida dissoluta, sentem prazer. Então nós percebemos que estão longe do Senhor. E a terceira parte, Paulo ainda diz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar claro. Quem é que vai obedecer algo em que não crê naquele que fez? Não há como. Paulo diz que o carnal não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar. E eu quero chamar, então, essa atenção aqui. Nem pode estar. O homem natural não tem, por si só, o desejo de buscar a lei. Pensem comigo, meus irmãos. O homem está em inimizade com Deus. E é Deus quem faz a reconciliação com o homem. Ou seja, é Deus quem busca o homem para reconciliar. Não é o homem que busca Deus. É Deus que busca o homem. Foi Deus que enviou o seu filho. Não foi o homem que buscou Deus para que Deus o perdoasse. Não. E isso Deus faz através de Jesus. Ainda em Romanos 5,8, que nós já estudamos aqui, nós podemos ler esta mensagem graciosa do Senhor quando ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não olhou e falou, esse daí não é pecador, então por esse Cristo vai morrer. Aquele não é pecador. Não tenha como, porque todos estão em pecados. O salário do pecado está no homem. Todos pecaram, diz a palavra do Senhor, e carecem desta graça do Senhor nas suas vidas. Nós estamos em inimizade com Deus. Cristo vem buscar o homem que foi resgatado por Deus. Portanto, os que estão na carne
não podem agradar a Deus, conforme está no versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A quarta questão que Paulo nos exorta aqui, e nós estamos chegando ao final, é a prova, então, da nossa conversão. E aqui nós chegamos ao início do que nós falamos. Onde está a certeza da nossa salvação? Então, Paulo vai falar aqui. Qual a prova? Como é que você sabe que você é salvo? Sim, eu sei que você sabe. Tenho certeza. Você já ouviu aqui muitas vezes dizendo que o crente não perde a salvação, que você é salvo porque Cristo te salvou. Nós já falamos muito sobre isso, mas eu quero que você agora observe esta questão que Paulo coloca, porque Paulo está fazendo um contraponto entre a carne e o Espírito. Como é que ele pode terminar? Na glória recebida daqueles que estão no Espírito. É isso que ele vai terminar. Então, no versículo 9 ao 11, eu vou ler de novo, ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ele faz aqui, claro, uma chavezinha, né? Se de fato você foi salvo. Ele vai falar uma coisa aqui para aqueles que são salvos. Se de fato você foi salvo. Ou seja, ele diz: vós, porém, não estar na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não está salvo. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Continua morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça que Deus concedeu através de Cristo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito em que vocês habitam. Então, é a conclusão aqui do nosso assunto. E eu vou usar exatamente para concluir também essa mensagem. Nós vimos já que a graça de Deus nos alcançou através de Cristo. Somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, Deus nos alcança através da graça em Cristo Jesus. Por isso nós podemos proclamar que não há mais nenhuma condenação. Mas atenção, que é para os que estão em Cristo. Paulo diz que essa autenticidade, eu amo esta questão aqui, meus irmãos, isso é muito importante para você e para mim. Quando Deus te salvou em Cristo, Ele identificou você. Ele colocou uma identificação em você. Ele selou você. O selo do Espírito da promessa. Alguém, o inimigo, vou chamar aqui dessa forma, o inimigo das nossas almas, olha para você e fala: epa, ali tem um problema. Ali tem uma identificação que eu não posso nem passar perto. Posso tentar, né? Posso tentar, o diabo continua nos tentando, né? Mas ele não pode tocar. Ele olha o outro e fala: aquele não tem, aquele eu posso, mas também aquele já é meu mesmo, então também está tudo certo. Então, meus irmãos, Paulo diz que essa autenticidade está no fato de sermos selados pelo Espírito Santo, Efésios 1:13. Então, se somos salvos e se somos selados, então o Espírito Santo que habita em nós, e aquelas obras da carne que está lá em Gálatas não mais nos dão prazer. Lembram-se lá de Gálatas 5? Frutos da carne, frutos do Espírito. Isso já não me satisfaz. O que me satisfaz é esta parte. Por causa de quem? De mim? Não. Eu ainda queria aquela. Mas o Espírito me leva para aquela outra parte. Porque agora eu estou no Espírito. Então, assim como Paulo, nós podemos concluir que se alguém é salvo, não vive mais na carne, mas no Espírito. É isso que está sendo dito do 9 até o 11. Um cristão vive no Espírito, e o que não vive no Espírito não é cristão. É tudo simples na carta. Às vezes a gente lê e parece que está tudo muito difícil, mas é tudo muito simples. Embora, muitas vezes, essa pessoa possa se achar cristão. Nós vemos tantas pessoas dizendo: eu sou cristão sim,
né? Mas, por exemplo, está fazendo coisas que a Bíblia condena. E está fazendo. E ela está fazendo e diz, não, mas eu sou cristão. Né? Eu não vou citar nada aqui que é para não... Mas é isso. Eu faço coisas que a Bíblia condena, mas eu falo, não, eu sou cristão sim. Embora eu faça isso. O Espírito é que nos mantém em relacionamento com Cristo, meus irmãos. Lembra-se que Cristo, quando está ali na oração sacerdotal aos seus discípulos, no capítulo 16, a partir do capítulo 16 de João, ele diz que ele vai, mas ele não nos deixará só. Ele vai enviar o Espírito, aquele que vai nos ensinar, aquele que vai nos manter unidos em Cristo. A igreja aqui representada é parte do corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo são todas as igrejas, ou aquela igreja que ele vem buscar. Mas nós somos parte desse corpo de Cristo e nós temos uma ligação no Espírito. Nós somos ligados um ao outro, não por veias ou músculos, mas pelo Espírito. Estamos ligados pelo Espírito. Por isso, nós não podemos dizer, mão, não preciso de ti, pumba. Vamos lançar no lixo. Não, depois, como é que eu vou pegar as coisas agora? Então, a ligação permanece a mesma, só que agora no Espírito. Esse relacionamento que nós tínhamos com Cristo se mantém no Espírito. E Paulo diz que se alguém não tem o Espírito, não tem relacionamento com Cristo. Não pode dizer, não, eu sou cristão sim. Não, você não é. Você está enganado, você está cometendo um erro, você precisa urgentemente saber o que é ser cristão. E ser cristão, muitas vezes, é ouvir verdades que doem, que nos ofendem por causa do pecado. Nós nos sentimos ofendidos. Quem você pensa que é? Quem você acha que você é? Né? Às vezes a gente ouve coisas assim. Porque o pecado está ali martelando na nossa vida. Embora o corpo ainda esteja sujeito à morte, conforme Paulo fala aqui no versículo 10, por causa do pecado, o Espírito Santo concede vida a esse corpo, para que possamos servir a Deus. Somente tendo vida podemos louvar ao Senhor. Aquele que ainda se encontra mortos nos delitos e pecados não tem vida, e, portanto, não tem o Espírito, e, portanto, não podem se relacionar com Deus. Simples assim. Simples assim. Paulo termina nos deixando uma promessa de esperança. Um dia Jesus voltará. E o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também nos ressuscitará dentre os mortos. A identificação, meus irmãos, já está posta. Somos selados no Espírito. Esse corpo que experimentou corrupção será então restaurado, sem corrupção. Meus irmãos, Jesus deu sua vida por nós na cruz. Estávamos todos condenados, mas Deus nos justificou em Cristo. Muitos já foram justificados, estão salvos. Muitos nunca serão justificados. E muitos ainda serão justificados. Eles experimentarão este gozo em Cristo, esta alegria em Cristo. Quem sabe não é hoje o dia de alguém sentir esse gozo. Quem sabe não é hoje o dia em que alguém aqui, ou durante essa transmissão, ou depois, possa gritar, quem livrará este corpo da morte? Nós éramos inimigos de Deus e a sua ira justa estava sobre todos nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Agora em Cristo somos libertos do jugo da escravidão do pecado. O que vimos hoje é que a nossa inclinação deve ser para o Espírito. Devemos buscar nos fortalecer através da oração, da palavra e da comunhão. Comunhão que nós vamos fazer agora. Nós vamos agora lembrar esta graça de Deus na nossa vida, quando nós olhamos para a ceia do Senhor. Na ceia nós podemos ver o sacrifício de Cristo por todo pecador. Temos o pão, temos o vinho, que representam o corpo e o sangue de Cristo. Como eu já disse muitas vezes aqui,
Para nós é um memorial, mas atenção, é um memorial que nos reporta algo. Nos reporta algo. E esse memorial tem um peso que Paulo chega a dizer que alguns que tomam indignamente tomam para a sua própria condenação. Ou seja, não pode ser olhado para este momento e não lembrar o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Por isso, somente aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, somente aqueles que experimentaram o batismo no Senhor, ou seja, o batismo nas águas, aqueles que fizeram a sua profissão de fé, aqueles que literalmente entenderam o Senhor nas suas vidas, é que podem participar. Porque ninguém pode participar indignamente. Alguém que não entendeu o sacrifício de Cristo. Porque alguém vai participar de um pedaço de pão e de uma coisinha de sumo ou de vinho, se literalmente não tiver participado na morte de Cristo. Paulo diz que nós morremos com o Senhor e ressuscitamos para uma nova vida. Então, eu quero fazer um convite a você que está aqui hoje. Se você está nos visitar, principalmente os que estão nos visitar, estão em comunhão com uma igreja evangélica cristã. Se você está em comunhão, ou seja, se você não está disciplinado, não está com algum tipo de problema com a igreja, se você é batizado segundo os preceitos bíblicos que a fé reformada coloca como sendo uma fé verdadeira, você pode participar da ceia. Independente da igreja que você vem, você pode participar da ceia. Mas é preciso que você tenha passado por esse momento de entrega em Cristo, reconhecido o sacrifício de Cristo, porque na hora em que você estiver participando do pão e do vinho, que no caso aqui nós usamos sumo, nesse momento você tem que ser participante da morte de Cristo. Que Deus nos abençoe.